Bem, eu quero comentar um pouco sobre o assunto do momento no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. Também tem um grande destaque no mundo todo, que são as Olimpíadas. De 4 em 4 anos, elas são realizadas em um país diferente e ali se reúnem cerca de 200 países mandando atletas para competirem. Nessas Olimpíadas do Rio estarão cerca de 10 mil atletas competindo nas várias modalidades para sonharem todos com uma medalha. Existe a medalha de ouro para o primeiro lugar em qualquer esporte, de prata em segundo lugar e de bronze em terceiro lugar. Além disso, mesmo que a pessoa fica em quarto lugar, quinto ou sexto, ela não recebe medalhas, mas ela é destacada e pelos índices ela vai certamente receber cachês, ela vai receber apoio financeiro para participar de outras competições. Em geral, todas as competições que tem nas Olimpíadas têm em algum outro tipo de competição, alguma organização. O esporte está muito organizado e lidando com muito dinheiro. Em geral, dá muito show para a mídia e principalmente a televisão, cobre esses esportes e isso manipula dinheiro. Por exemplo, um esporte que mexe com muito dinheiro é a luta. O boxe está, digamos assim, perdendo um pouco para a luta livre, o UFC, não é um vale-tudo, mas é como se fosse, porque podem os lutadores dar muito mais golpes do que no boxe. O boxe é muito limitado e a luta livre, marcial, o UFC, é mais liberada, pode dar muito mais golpes e torna mais excitante, mais atraente a luta. Nas Olimpíadas não tem essa luta, mas tem outras lutas mais limitadas, tipo judô e jiu-jitsu e outras, a própria luta livre, o boxe com capacete. Bom, são lutas que existem, que sempre atraem pessoas. O futebol é muito mais forte na FIFA do que nas Olimpíadas. E o basquete, por exemplo, o mundo todo olha a NBA dos Estados Unidos com olhos assim importantes. Tudo isto, a gente pergunta, o que temos nós a ver com isso? O cristão, qual é a posição do cristão frente a coisas desse tipo, a uma competição? Todo mundo gosta de olhar a competição. E a Bíblia cita em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo também gostava de observar. E ele então faz um destaque para as corridas. É um dos esportes mais antigos e faz parte das Olimpíadas desde os tempos lá da Grécia. Quando as Olimpíadas foram iniciadas, eles lutavam para ganhar uma coroa. Era uma coroa feita de ramos e folhas de árvores, e aquilo era colocado na cabeça do vencedor, uma coroa. Mas como era de galhos de árvores e folhas, aquilo secava, murchava e acabava. Era uma coroa perecível, corruptível. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que nós estamos atrás de uma coroa eterna que não perece. E cita, por comparação, o esporte. Aqueles para ganhar uma corrida, uma luta, um esporte para serem campeões de uma modalidade esportiva, tipo salto, tipo a própria corrida, a natação, todos esses que ganham têm que ter uma vida ultradisciplinada, eles se negam a si próprios um monte de coisas para ganhar
ali. E eles então fazem aquilo por causa da fama, da glória, uma coroa que nas próximas Olimpíadas pode ser suplantada. Ou seja, a pessoa venceu nessa, na Olimpíada seguinte, daqui a 4 anos, já outro vence e todo mundo se esquece daquela pessoa que venceu hoje aqui. Então é uma coroa corruptível. Mas tem uma lição que fica para nós, que a nossa vida cristã é uma luta, é uma competição por uma coroa que não perece, para ganhar o galardão, para sermos fiéis até o fim, para lutarmos a nossa luta aqui na terra, trabalhando pelo Senhor, amando as pessoas, pregando o evangelho, orando, disciplinando a nossa vida, ao invés de perder tempo, sair atrás de comida e bebida, atrás de entretenimento, nós vamos servir ao Senhor, servindo aos irmãos, buscando almas, evangelizando visitando uma família. Este é o nosso trabalho, que constitui a nossa luta espiritual, e nós devemos então buscar essa coroa que o Senhor vai dar, não aqui na terra, mas no tribunal de Cristo, quando estivermos com o Senhor, e haverá então aquele julgamento, uma análise do que fizemos para recebermos galardões. As recompensas que nós vamos receber serão recompensas eternas, uma coroa que não perece. Então vale a pena nós nos dedicarmos à obra do Senhor. Mas se alguém tiver um tempinho, é pecado assistir uma competição das Olimpíadas? Eu diria que não. Até de certa forma pode ser um estímulo para você também se dedicar ao Senhor. Mas o que acontece? Essa questão de luta destaca o primeiro. Para o primeiro lugar, todas as glórias. Para quem foi desclassificado, nenhum reconhecimento. É normalmente assim que as coisas acontecem. Para o primeiro lugar, todas as glórias. Para o segundo, quase nada. Para o terceiro, então, esquecimento. O mundo é assim. A pessoa se esforçou, se dedicou, correu. Ele esperava ganhar o primeiro lugar, aí ficou no quarto. Ninguém liga para ele mais. Ele, por pouco, poderia ser o primeiro. A diferença que separa o primeiro do segundo, do terceiro, do quarto, em geral, é uma diferença muito pequena. Por pouco, aquele que foi quarto poderia ser o primeiro. Então, ele se sente mais motivado, mas só na próxima competição. E enquanto isto... Pois é, existe esse fator que a gente precisa considerar. Na vida cristã, Deus ama a todos. Não vai haver um vencedor só, como se pudesse ter o irmão mais espiritual da igreja que vai ganhar o galardão. Os outros não vão ser nem lembrados pelo Senhor. Não, Deus vai galardoar a todos que vencerem com o galardão e a recompensa. Mas aqui na terra, a organização dessas Olimpíadas é muito interessante. Eles veneram os deuses da Grécia, que não eram deuses, eram demônios. Esses deuses são lembrados, tipo Apolo e vários outros. Esses deuses são lembrados nas Olimpíadas e idolatrados. Nas Olimpíadas não há uma vez sequer menção a Deus, alguma oração, alguma gratidão a Deus que nos dá a vida, que sustenta a terra, nenhuma consideração para com Deus. As Olimpíadas são um ambiente de carnalidade, de vaidade. Ali vem toneladas de equipamentos do mundo todo para transmitir aquelas competições, a mídia. São toneladas, equipamentos aos montes que vêm em navios, porque é muita coisa do que há do bom e do melhor, equipamentos para transmitir para o mundo todo as imagens daqui das Olimpíadas. E isto não tem nada a ver com Deus e até ocupam o tempo das pessoas que poderiam estar buscando a Deus em seus países. Até nisto, essa questão de Olimpíadas traz problema. Mas o país que cedia, nenhum país
cedia uma Olimpíada sem querer. O país se candidata, e no caso do Brasil, há indícios de que houve muita corrupção e o Brasil deu muito dinheiro de corrupção para comprar a eleição das Olimpíadas. Isso há coisa de 10 anos atrás. Para comprar a sediação das Olimpíadas no Brasil. Bem, depois vem a preparação. O Comitê Olímpico exige um monte de preparações. Aí eles dão algum dinheiro, mas o mais é o próprio país que tem que levantar. Então essas Olimpíadas estão custando muito para lá de 30 bilhões de dólares oficialmente, mas na realidade é muito mais dinheiro. O governo federal teve interesse nisso, em projetar o Brasil e despejou dinheiro aqui. Esse dinheiro é muito mal administrado, com muita corrupção, como tem sido demonstrado aí, na construção de estádios, de obras e de transportes. Todas essas obras não são feitas para o cidadão, para melhorar a vida do brasileiro. Pelo contrário, todas essas obras são para enriquecer alguns, para envaidecer outros, para fazer farol para os estrangeiros. É como a gente diz, obra para inglês ver. Um Porto Maravilha que não tem nada a ver para o carioca, para a população brasileira, não vai trazer benefício. Pelo contrário, trouxe muita privação nos transportes, prejudicou o funcionamento da vida da cidade. E quando vem as Olimpíadas, então há uma preocupação muito grande de policiamento do cidadão? Não, é só da família olímpica. As grandes quantidades de militares e essas quantidades postadas em vários lugares das Olimpíadas é só para proteger o ambiente olímpico, para essa imagem não ser transmitida para o resto do mundo. E a situação então de segurança do cidadão carioca piora muito. Bem, ainda vem mais, as obras de transporte não são para o povo e o povo se sente alienado disso tudo. As vias estão reservadas para transporte somente da família olímpica. O resto do povo que se dane nas outras vias que sobrarem. E tem mais, se alguém ousar passar com seu carro na faixa reservada para a família olímpica, vai ser multado. Esta é a consideração que os governantes têm para com o povo. Eles querem fazer uma Olimpíada para se envaidecerem e não para o povo. O povo fica largado, o povo é prejudicado. Por isso, a maior parte da população brasileira é contra a realização dessas Olimpíadas. Já foram feitas pesquisas e 2/3 da população brasileira acha que ela vai trazer muito mais malefícios do que bem para o país. Além do mais, eu acho que cada Olimpíada dessa é sempre uma provocação a Deus, é como uma torre de Babel. Se tudo der certo, a glória, o mundo todo de pé junto aos atletas, as Olimpíadas vão ser exaltadas. Onde é que estará Deus? O mundo nunca vai dar honra e glória para o Senhor. Então eu acho que Deus não está aprovando essas Olimpíadas também, junto com a maioria da população brasileira. E eu não duvido que Deus ponha a sua mão nessa coisa toda aí e aconteça algum fenômeno. No final, eu acho que a maior parte da população brasileira espera ver alguma vergonha, algum tipo de vergonha na realização dessas Olimpíadas, além do desempenho dos atletas brasileiros. Além disto, espera-se mais alguma vergonha, porque realmente não é uma organização para Deus. Os próprios evangélicos no Brasil, as igrejas evangélicas, não estão animadas em evangelizar, porque estão alijadas até dos locais da realização das provas, mas graças a Deus há missionários estrangeiros que estão vindo para evangelizar. Então nós devemos orar por esses cristãos que estarão vindo como missionários para evangelizar no ambiente
das Olimpíadas. Agora, esse ambiente precisa, porque o próprio governo, a organização das Olimpíadas, já reconheceu. Existe uma Vila Olímpica, prédios para os atletas, tudo policiado quanto à segurança, mas ali máquinas de preservativos à vontade. Todos já sabem e é estimulado uma transação coletiva geral entre os atletas ali. Depois da competição dele, ele fica lá só para fazer e acontecer, namorar e aproveitar. É uma promiscuidade olímpica a toda a prova. Então isso é muito triste, a gente vê que Deus não pode ficar satisfeito com uma coisa dessas. As Olimpíadas são um estímulo para a promiscuidade olímpica. Eu chamo assim, a promiscuidade olímpica é uma afronta a Deus, e eu creio que ele vai mostrar de alguma maneira o desagrado dele com relação a essa Torre de Babel, essa promiscuidade olímpica. Isso não pode agradar a Deus.